Olá, amigos do canal, bem-vindos mais uma live aqui no canal Dicionário do Investidor. Trouxe hoje para vocês duas. Dá vontade até de dizer isso, eu acho que eu vou arriscar falar isso, vocês concordam comigo ou não. Duas ex-alunas minhas que estão há muito tempo, desde quando o canal Dicionário do Investidor era muito pequeno, seguiam o canal, trocavam, aprenderam bastante. Hoje eu fico muito assim feliz em ter elas aqui para a gente bater papo, falar sobre finanças, falar sobre investimentos, ainda mais nesse ano de 2023 que está entrando agora, que a gente quer falar sobre isso. Aí tem a Fernanda e a Bruna, que tem o canal, inclusive já eu pego o link para colocar bem aqui. Enfermeiras investem, é isso? Às vezes eu erro o nome, mas que está publicando vídeos sobre investimentos, sobre educação financeira. Tem uns posts no Instagram que eu gosto muito, principalmente quando vocês postam lá, até alguns eu compartilho, que às vezes eu esqueço um pouquinho daquela parte que vocês de educação financeira, de cuidar das contas de modo geral. E é muito bom quando vocês postam isso, eu falo, poxa, eu devia falar mais disso. Eu acabo nem falando tanto mais sobre como gastar menos do que ganha, coisas bem simples assim, que hoje eu fico só focado nos investimentos e acabo não falando disso. E quando eu comecei, falava disso tudo. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. É realmente muito bom receber vocês aqui no canal para a gente bater esse papo hoje e para já 20 pessoas ao vivo aqui, bater papo e falar para eles sobre o que a gente espera de 2023 nos investimentos. Primeiro, né, é uma honra estar aqui no seu canal, né, Kiko? E como você falou, e a gente realmente concorda, somos suas alunas, não ex-alunas, é porque a gente continua aprendendo ali o tempo todo, todos os dias, com você, nos seus vídeos. Até porque falar sobre investimento é um assunto que não se esgota, né? A gente pode abordar sobre várias coisas diferentes sobre os investimentos, e por isso que a gente está aqui essa noite, para poder falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso cenário político, não político, né, mas no nosso cenário econômico, porque esse sim impacta muito nos nossos investimentos e na nossa tomada de decisão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra estar aqui com você. Boa noite, gente. Como a Bruna falou, a gente continua sendo aluna do Kiko. Ela que me apresentou o Kiko, né? Então, graças a ela que eu estou aqui hoje. Me lembro bem, acho que eu até falei isso numa outra live com você, Kiko, que eu estava fazendo a listinha dos fundos que eu queria comprar, que eu estava começando a estudar os fundos imobiliários, aí ela falou assim, assiste esse vídeo aqui sobre o RECT. Aí era um vídeo do Kiko falando sobre o RECT. Aí eu gostei da sua forma de passar, né, seu carisma, a forma simples da gente entender, e aí nunca mais deixei de assistir seus vídeos. Então, é uma honra mesmo estar aqui hoje com você, comemorando, né, que a gente conseguiu bater os 1.000 inscritos no nosso canal e poder ajudar as pessoas a, pelo menos, ter um norte, mais ou menos, do que fazer com esse cenário, né, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer. Então, realmente, é uma honra estar aqui hoje. Agora o resto eu vou deixar com vocês. Vocês vão tocar o resto aí, me explicar o que você tem que conduzir para mim, aonde é que a gente vai chegar nessa live. E vamos responder as perguntas depois do nosso bate-papo. A gente vai responder as perguntas para o pessoal aí. O que o pessoal perguntar, a gente vai tentar responder. Se não, eu não souber, a gente pelo menos vai anotar para estudar e responder nas próximas lives. Isso aí. Bruna, tá com o roteiro aí, né? Tô. Então, tá. Então, a gente separou alguns pontos, né, que a gente quer estar passando um pouquinho aqui na live para vocês. E aí, acho que é uma das primeiras dúvidas que mais surge nesse momento de muita volatilidade, né, que vai estar acontecendo na nossa bolsa. A gente está começando um novo ano, com um novo presidente, com um novo ministro da Economia. E aí, a gente sabe que todas essas interferências políticas acabam impactando muito na bolsa de valores, né? E aí, um dos principais questionamentos é: será que a bolsa vai subir? Será que ela vai cair? E será que ela vai cair ainda mais? Porque nos últimos dias a gente já tem visto a bolsa numa tendência mesmo ali de queda. E aí a gente queria saber de você, Kiko, o que você acha nesse cenário econômico atual? Será que a bolsa sobe ou será que ela vai continuar caindo? Eu sou um eterno otimista, né?
Eu sempre que fala vocês isso. sempre que vocês perguntarem para mim, pode ser governo de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, eu vou perguntar, sempre vou dizer, eu acho que a Bolsa sobe. Eu sou eterno otimista nesse sentido, eu acho que a Bolsa sobe. Mas agora vamos tentar fundamentar esse meu achômetro, né? Primeiro, nós estamos no mesmo patamar de preço, de pontos, vamos dizer, de pontos, do Ibovespa que a gente estava lá no auge de 2019, 2020, mesmo patamar. Então, fundos imobiliários está abaixo ainda. E nesse decorrer desse tempo todo foi pago dividendos, foram pagos porque os preços nas cotações dos ativos em si é uma coisa. No Ibovespa, os dividendos, no Ibovespa ou no IFIX, os dividendos estão lá dentro, eles não saem. Quanto do preço sai. Aquele ajuste, o ajuste da subscrição, o ajuste do provento, todos esses ajustes que acontecem, eles saem do preço do ativo, mas não saem do Ibovespa. Então, o Ibovespa ou do IFIX, se a gente ainda colocasse, vamos dizer que os ativos pagaram aí 8% ao ano, de 2020 para cá, nesses 3 anos, 2020, 2021 e 2022, 8% ao ano, matemática errada, vou dizer 24%. Está errado, tá, gente? É mais do que 24%, porque é juros compostos, não é juros simples. Mas só para a gente fazer a conta, se lá estava 3 mil pontos o IFIX, agora ele tinha que estar 24% maior. Então, nós estamos falando de 3.600 pontos. Para ele chegar ao mesmo patamar de 2019, hoje, o IFIX tinha que estar 3.600 pontos. Eu não fiz esse levantamento para o Ibovespa, porque eu realmente não acompanho, mas o IFIX tem um dividend yield médio de 8%, que mistura tijolo e papel, aí é mais ou menos isso. Então, o IFIX está barato, a 2.800. Ele pode ter uma alta de 1.000 pontos para voltar a ficar caro, igual estava lá. Mas será que um dia vai voltar a ficar caro? Aí é outra pergunta. Talvez nunca volte. Mas o que eu queria dizer é, para a gente que investe pensando em dividendos, o governo não vai derrubar os prédios. Os fundos imobiliários de papéis que estão investindo em dívidas, é natural, pode acontecer de dar default, de dar falha, mas mesmo assim os empreendimentos continuam sendo construídos. Hoje eu falei do RPR11, o RPR11 constrói o Five Sense, que é um resort aqui em Palmas. Você chega lá, a obra está a 1.000 por hora. Os caras estão... o Five Sense está funcionando muito bem. Então, de modo geral, vai continuar gerando resultado. Pensando em Bovespa, você tira as estatais, que as estatais realmente o governo compromete muito, o Itaú vai continuar dando bons resultados. O Itaú vai continuar sendo esse big banco, que ele é o maior banco da América Latina, ele vai continuar sendo isso. O Bradesco vai continuar tendo em toda a cidade do Brasil, tem um Bradesco, uma igreja, em uma praça, em todo lugar do Brasil. Vai continuar nesse sentido. Então, realmente, as elétricas, a gente vai continuar consumindo energia elétrica e etc., várias outras. Independente de quem é o governo, as empresas vão continuar sendo geridas. Então, eu, nesse cenário assim, eu ainda me coloco muito otimista. Acredito que ainda a influência da volatilidade hoje que a gente consegue. Eu não acho que os fundos imobiliários vão voltar a ficar tão caros como em 2019, até porque foi inventado esse negócio agora de operar vendido em fundo imobiliário, né? Antes a pessoa tinha ganho de capital nas altas, agora o pessoal também tem ganho de capital na queda. Então, não acredito que vai ficar caro novamente, igual ficou naquele período, porque foi autorizado depois daquilo se operar vendido em fundo imobiliário. Mas, mesmo assim, eu estou muito otimista que os fundos imobiliários sigam dando bons resultados. Selic alta? Sim. Por 2 anos, 3 anos, Selic... 2 anos Selic de 2 dígitos, aí no terceiro ano, aí para frente que a Selic começaria a cair. Essa seria a minha previsão, o que eu estou achando. Mas assim,
é um bom período para quem está em fase de acumulação para comprar barato. É isso que as pessoas não entendem, né, Kiko? O pessoal quer valorização. Você está comprando bons dividendos baratos. Exatamente. E se você focar muito no óbvio, né, naquelas empresas resilientes, que passam por todas as crises que tem, continuam lá distribuindo dividendos, não tem muita perda, né? Até porque você não perde se você não vender, né? Então você fala assim, vou dar um exemplo da Taesa, porque é uma ação que acho que a maioria das pessoas devem ter em carteira, né? Acredito eu. Mas para você comprar uma Taesa a R$14, comprar uma Taesa a R$11, você vai preferir pagar o quê? Poxa, 1000 vezes R$11, né? Porque ela continua distribuindo seus dividendos, continua lucrando, o histórico da Taesa é de lucros crescentes. Então, eu aproveito esse momento de queda e eu não gosto quando sobe muito, porque eu não consigo aportar direito. Então, é isso. Resumidamente, o que a gente fala é isso. Só que realmente dá uma dor no coração, né? Dá. Olhar para a cotação, tá caindo. Poxa, se eu, em vez de eu ter comprado 5 dias atrás, tivesse comprado hoje, eu tinha comprado mais. Isso é natural de todo mundo. Sim. Isso acontece até quando a gente vai no supermercado. Já aconteceu com vocês de ir no supermercado, comprar o leite num dia para um preço, aí no outro dia Sim. Você vai no supermercado comprar ovo, aí você olha para o leite está de promoção. Você fala, poxa, se tivesse deixado para comprar hoje, mas aquele dia era aquele preço que tinha, então fazer o quê? A gente tem que pensar mais ou menos desse jeito. Mas o contrário também acontece, né? Às vezes acontecem essas promoções, digamos assim, na bolsa de valores, né? O ativo cai e o que as pessoas fazem, né? Se desespera e acaba vendendo o ativo, né? E aí é nesses momentos que ela acaba tendo prejuízo, porque às vezes se ela esperasse um pouco mais, ela conseguiria recuperar aquilo que ela investiu, né? Ia ter comprado mais número de ações ou de fundos imobiliários com esse desconto, né? E aí a gente pensa no nosso próximo ponto que a gente queria abordar aqui com você, será que existe esse momento certo, né, de entrar ali na Bolsa? E eu acho que para a gente entrar realmente na Bolsa, aí a gente tem que trazer um pouquinho daqueles conceitos lá de educação financeira, que é a gente ter a nossa reserva de emergência, né? Porque sem a nossa reserva de emergência, se acontecer alguma coisa, como essas quedas que estão tendo agora, e aí a pessoa precisa do dinheiro, ela vai ter que acabar vendendo aqueles ativos realmente no prejuízo. Agora, se ela tem uma reserva ali de emergência de pelo menos 6 meses do seu custo de vida, ela vai poder realmente esperar, e aí quando o ativo se valorizar, ela vai lá e vende, né? Como é importante a reserva de emergência, né? É importante, nossa, é importante demais, porque já teve inscritos no canal que começou, assim, vamos dizer, investir sem ter guardado dinheiro antes. Até eu comecei uma nova série, não sei se vocês já viram, com a Daniele, né, minha filha mais velha, aonde para ela cumprir os objetivos. Poxa, eu sei que todo mundo queria já começar na série comprando ativos, mas eu estou pegando um investidor do zero e explicando. Então, o que ela tem que fazer? Reserva de emergência. Primeiro, o aporte dela, CDBs de liquidez diária. Não, sem emoção, não tem emoção. É só isso. Porque depois aperta. E todo mundo já teve um histórico de ter investido um financeiro que não poderia investir e aí ficou torcendo para não perder dinheiro. Esse torcer para não perder dinheiro, ele não pode ser assim. Renda variável é para sair no momento que é para sair, que ninguém sabe quando é. Você não pode ser obrigado a sair dela. Vai ser um momento que você vai olhar, por exemplo, na época algumas pessoas até me criticaram. Eu investi na Oi, sabe? Eu investi na Oi, meu preço médio era por volta de 96 centavos, aí a Oi chegou a 1,98, eu vendi metade. Eu lembro disso. Eu vendi metade, tanto na carteira pessoal quanto na carteira rumo aos 10 milão. Que tinha. Eu vendia metade. Por quê? Porque ali, para mim, era o momento de sair. Aí, hoje, já até agrupou, não sei, agora já está 1,80 agrupado 10 para 1. Né? Agrupado 10 para 1 está 1,80. O que está lá era o lucro. Mas eu escolhi o momento de sair. Se eu fosse investidor de lá
e, vamos dizer, não tivesse saído no momento que eu achei bom, que eu falei, não, aqui está suficiente, ganhei dinheiro, eu saí. Se eu fosse esperar uma emergência acontecer, eu poderia agora ser a emergência e o negócio está custando 10 vezes menos do que eu investi, né? Aí é um problema sério. Então, a reserva de emergência é fundamental. Esses dias, probleminha no carro aí tive que gastar dinheiro, reserva de emergência. Tira ali na hora. Mês que vem eu vou repor. Isso que eu ia falar, tem que repor, né? Mas não abateu nas minhas despesas do mês. Continua tudo controlado, tudo normal. Eu acho que essa questão de você também de qual a hora certa de entrar, a gente também pensa muito assim, qual é a hora certa de sair. E eu vejo muitas pessoas que não têm uma estratégia, né, de investimento. Ah, por que eu estou comprando isso? Ah, por que você botou o dinheiro nesse CDB? Ah, para juntar dinheiro. Mas para quê? Ah, não sei. Você tem essas estratégias suas, são bem claras, eu acredito que sim, lógico, né? Mas você acha que isso é importante também para saber o momento de você entrar ou sair de algum ativo? Olha, eu confesso que antes de ser o youtuber e ficar tão atento ao mercado financeiro, a estratégia sempre foi por objetivo e por si só. O objetivo de investir em fundos imobiliários é ter aluguel. Então, não estava nem aí se valorizou. Eu lembro até que o Maxi Renda tinha um preço médio de 9, ele chegou a R$14. Eu quero o dividendo, não estou nem aí para esse 14. Hoje, se eu visse novamente o Maxi Renda a R$14, venderia. Eu venderia, sem dúvida nenhuma, porque já tenho maior experiência de mercado e a gente acaba pegando algumas coisas, os vai e voltas, para poder aproveitar o máximo possível. Tanto que eu não vou mentir para vocês, a minha estratégia com Fiagro é totalmente ativa. Com FIIs não, mas com Fiagro está sendo bem ativo mesmo, porque eu sei que eles estão fazendo muitas emissões, alternando os Fiagros nesse sentido, para poder fazer renda, para poder aumentar o meu volume. Esse é o objetivo, mas eu separei esse pedaço, vai ser com Fiagros. Com FIIs continua sendo, eu quero dividendo, eu quero proventos, esse é o objetivo. Em renda fixa, eu tenho alguns que eu confesso que também eu não sei nem para que eu investi, mas é porque é para o meu dinheiro render. É para o meu dinheiro render. Vamos dizer que o objetivo... Não é para fazer uma viagem, não, Kiko. Não, eu tenho. É porque eu tenho renda fixas muito longas. Eu tenho renda fixa de 6, 7, 10 anos. Eu tenho renda fixa. Eu nunca. É porque eu não entendo, porque o pessoal não entende o que é longo prazo. Eu entendo longo prazo muito bem. Eu tenho rentabilidade de 17% que está para vencer, que é de 10 anos. 17% ao ano, pré-fixado. Nossa, que excelente taxa, hein? E foi lá naquele período que também a Selic estava 14%, bem alta, foi naquela época, aí tá rindo à toa. Eu tenho também, eu tenho ruim também, eu tenho de 8%, 9%. Eu tenho 9% de 3 anos que está para vencer também, que aí já foi de 3 anos atrás, onde as taxas estavam bem baixas. Mas eu nem ligo para isso, assim, naquele momento é isso que tinha na prateleira disponível. Então, foi o que eu investi. E o que eu queria é acumular financeiro. Eu quero acumular financeiro. Aí sim tem um objetivo. Para que acumular tanto financeiro? Para viver de renda. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão de preço, né? Eu lembro que antes, né, tinha muito essa questão, preço importa ou preço não importa? E eu comecei a investir na Bolsa em 2019, justamente no momento em que ações, fundos imobiliários estavam tudo em alta, né, e era uma coisa nova para mim, então eu não tinha essa noção mesmo ali de preço, se estava ou não barato, e acabei comprando muitos ativos, né, acima até mesmo ali do preço sobre o patrimonial, e hoje em dia, né, eu paro realmente e vejo o preço para poder entrar ou não em algum ativo, né? Porque a bolsa está sempre dando oportunidade da gente comprar determinado ativo mais barato, né? Eu confesso que eu não costumo ter essa gestão assim
tão ativa da minha carteira, no sentido de, tipo assim, estou com fundo imobiliário, ele valorizou muito, eu vou lá e vou vender. Eu confesso que eu sou muito apegada aos ativos que eu tenho na minha carteira, então eu só fico naquele pensamento de querer acumular cada vez mais. Só que hoje em dia, se tiver caro, eu não compro, eu vou lá, espero abaixar, ou então compro um outro ativo, ou então fico fazendo ali mesmo um caixa para oportunidades, né? Hoje, botar dinheiro em caixa está rendendo bem, né? É, verdade. A Selic está altíssima. Para quem não sabe, o nosso amigo Fizz Newspaper estava internado com princípio de pneumonia. Ele acabou de mandar a mensagem aqui que acabou de receber a alta médica, está saindo. Ai, que bom. Nosso amigo Fizz Newspaper, que bom, ele está bem. A notícia, Fizz Newspaper, para quem não conhece, sempre está super ativo aqui no canal, e tem um Twitter, onde ele posta bastante coisas sobre fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs. Isso. A próxima aí, Bruna. Você acha que o momento atual é válido a gente também pensar em investir no exterior, ou as oportunidades que a gente está tendo aqui na Bolsa estão muito boas e ficaria só por aqui? Ou acho que vale a pena também colocar algum ativo do exterior na carteira? Eu tenho ativos do exterior na carteira, mas o que está me deixando preocupado, eu não sei, eu sei que a Fernanda estava na Passfolio também, não estava, Fernanda? Aí, porque o fato da Passfolio acabar, não é acabar, eles mudaram de, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, você pode trabalhar como corretora para o público e como suporte de corretoras. Tipo assim, um intermediário entre a Bolsa e as outras corretoras. A Passfolio deu um passo acima. Ela não tem mais clientes, os clientes dela são outras corretoras. Entendi. Ela ainda existe. Ela não fechou, ela não faliu. Fez um processo de migração para Spotify, que eu deixei a minha carteira fora aí e foi para lá sem problema nenhum. Mas eu confesso que isso acabou ligando uma lâmpada que me fez pensar sobre investir diretamente no exterior. Se eu for investir diretamente novamente no exterior, eu vou usar o Banco Inter, que eu considero mais da casa, mais brasileiro, mais um registro aqui com a gente, além de estar registrado lá nos Estados Unidos. Mas talvez eu vou continuar investindo através de... Aumentou muito a quantidade de ETFs e BDRs. Então, talvez eu vou deixar dentro da corretora nacional mesmo, através de ETFs. Mas eu não estou querendo investir no exterior. Estou achando a Bolsa Brasileira muito barata. Estou achando o nosso dólar muito caro. Mas Estados Unidos vai aumentar os juros lá, vai aumentar mais ainda o dólar. Estados Unidos vai aumentar os juros lá, mas o nosso juros está muito alto. Sim. Nosso juros está muito alto. Nosso juro real, que é a diferença da Selic para a inflação, que fechou agora 5,61, sei lá, alguma coisa assim, nós estamos falando de 8%. 8% de juro real. É muita coisa. Vai continuar vindo dólar do Brasil. Então, agora eu vou chutar. Dólar vai ficar abaixo de R$5 esse ano. Mas é porque você é muito otimista com esse governo, que esse governo não dá. Não. Eu estou falando aspectos econômicos de investidor internacional. Você tem a opção de chegar aqui e ter 8% de juros real no Brasil. E a inflação prevista para o ano que vem, se mantiver os descontos nos impostos federais, para os combustíveis e também dos estaduais, é que ela fique menor que a de 2022. Juros reais muito altos. O investidor vai vir para o Brasil. Vai botar dinheiro no Brasil. Bota dinheiro no Brasil, o dólar cai,
bolsa sobe. Sim. Estou sendo extremamente simplista. Que o ideal, né, por que investir também aqui no Brasil? Aqui a gente entende melhor. Aconteceu de uma pessoa perguntou para mim, você sabe por que a ação tal não está sendo mais negociada lá na Passfolio? Eu falei, não sei. Eles devem ter mandado algum comunicado para você e você não leu. Então, fechado. A gente acompanha menos, né, Kiko? A empresa dele fechou. O mercado não fechou, saiu da bolsa. E tinha um prazo lá para dizer se queria ou não. Fez recompra de todas as ações, tinha um prazo de aderir se queria recomprar ou não. Aí era uma empresa boa, pagadora de dividendos, as pessoas devem ter compro só olhado o dividendo, mas não acompanhou, agora vai ser sócio lá da empresa sem ter como sair dela, porque a empresa fechou o capital. Então, é o perigo tem. Se for investir lá fora, ETF, e mais nada. Empresas em si, Apple, Google, momentos de juros nos Estados Unidos subindo, tecnologia não é uma boa. Então, só me sobra mesmo pensar em ETFs lá fora. Por enquanto, ou então empresas que sejam conhecidas aqui no Brasil também, né? Porque, bem ou mal, a gente sabe como funciona a Coca-Cola, né? Que ela não tem só a Coca-Cola, tem outros produtos. Exatamente, McDonald's, todo mundo adora. Tem que ser mais ou menos assim. Porque se for atrás de alguma empresa só pelo dividendo, que infelizmente tem sites que dão essa informação e a pessoa só olha isso, acaba depois caindo numa fria e com dinheiro preso lá nos Estados Unidos. O Kiko, só um pontinho aqui em relação à corretora que você falou. Eu também estava com receio, né, de deixar migrar, não sabia o que fazer, se eu vendia ou não. Não estava um bom momento para vender lá fora também, então teria que assumir prejuízo. E aí eu assisti um vídeo do William, o Dinheiro com Você, que ele fala das melhores corretoras, que fala a questão de taxa, e ele cita essa corretora. E aí ele falou questão de segurança e tudo. Então, depois que eu assisti esse vídeo, eu até fiquei mais tranquila. E eu acabei deixando, migrei e estou com uns ativos lá. Não penso em vender também, porque os meus ativos não é nenhum desconhecido, que eu também não comprei por causa de dividendo. São empresas que já existem há bastante tempo, né? Que estão lá naquele índice lá do dividendo aí, Dividendo King, eu acho, né? Que fala. E então eu também só não estou aportando mais, né? Porque com tanta coisa barata na nossa bolsa, não faria muito sentido com o dólar nesse preço, igual você falou, aportar lá fora. E assim, o cenário atual ele assusta um pouco, né? Mas eu acho que a gente está num ótimo momento, tanto para a renda fixa, né? Quem tem ali mais conservador, tem certo mais de receio, ele consegue investir ali e ter um bom retorno do seu investimento, e tanto para quem gosta de renda variável, né? Por conta de tantos ativos de boas empresas, né? Como a gente começou falando ali daquelas empresas de setores perenes, fundos imobiliários que já estão aí no mercado há bastante tempo, baratos, né? Então, renda fixa ou renda variável, a pessoa vai acabar ganhando, né? Mas, na verdade, assim, e a gente pode se dizer que é um pouquinho acostumado no Brasil a ter juros altos, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu vim da renda fixa. Eu vim da renda fixa e ainda acho que todo investidor tinha que ter feito esse processo. Começar com CDBs, depois do CDBs vai para o Tesouro Direto, no Tesouro Direto começa a ter um pouquinho de variação com o tal da marcação ao mercado, aí começa a entender isso que para depois sim entrar para a renda variável. Mas a gente em 2019, 2020, a gente teve muita gente que os primeiros investimentos foram em renda variável. Então, eu vejo muita gente 100% renda variável, 100% fundo imobiliário, 100% ações, eu vejo muita gente assim, 100% no exterior. Então, vai ter sustos, vai perder dinheiro, e às vezes a gente fala, mas tem um longo prazo. No longo prazo, mas a gente não sabe quando esse longo prazo chega. A gente não sabe quando esse longo prazo chega. Então, é interessante ter uma diversificação, que você tenha alguma coisa na sua carteira que fique positivo. Vai ganhar pouco quando disparar a bolsa? Vai. Mas a renda fixa é bom ter um pouco na carteira, diversificação. Então, hoje, no Brasil, não consigo agora, vamos dizer, esse mês, investir no exterior.
não consigo, porque fundos imobiliários de dívida, que são os fundos imobiliários de papel, estão muito baratos. A gente consegue atingir FIAGs indexados ao CDI abaixo do valor patrimonial. Então, realmente, nesse momento, eu não consigo. Eu não consigo olhar e tentar investir no exterior. Acho que... Não lembro, acho que agosto, no segundo mês de deflação, foi a última vez que eu fiz aportes em IVV. Foi a última vez que eu fiz aporte, em agosto. De lá para cá, eu não fiz mais aportes no exterior. Eu também já não... Desde o ano passado que eu não compro. Não tem nem como, né? A gente já vem numa onda de bolsa em baixa, e aí tanto ativo bom, tanto fundo imobiliário de papel bom, para quem gosta de um papel igual a mim, eu fico até sem saber o que fazer, qual que eu vou aportar no mês, porque é muita coisa barata. E aí, falando aqui do nosso último ponto que a gente queria falar para vocês, não é recomendação de compra ou de nenhum ativo. E por que a gente fala isso, né, aqui nos nossos vídeos? Justamente porque a gente não é aqui nenhum analista, CNPI, a gente não pode fazer recomendação de compra ou de venda, né? A gente fala muito da nossa opinião, dos ativos que a gente vai lá, estuda, né, entende sobre eles. Aí, eu queria começar com você, Fernanda. A ideia é que cada um fale aí, né, já que a bolsa está tão barata, né, na nossa opinião, depois de tudo isso que a gente falou aqui, quais são as duas ações, os dois fundos imobiliários que você acha que vale a pena realmente estudar, ou que você realmente gosta, ou tem na sua carteira? Achei que ia começar pelo Kiko, perdi até o prumo aqui agora. Então, quem me conhece, me acompanha há bastante tempo, sabe que eu gosto muito de um papel. Eu não tenho quase tijolo na minha carteira. Tenho um pouco, mas não tenho bastante. Não chega a ser 50-50. Então, assim, de tijolo que eu tenho, que eu gosto, que eu ainda faço aporte, vou aumentando para tentar acompanhar os papéis e não ficar tão discrepante assim, é o HGRU, que eu acho que não preciso nem, né, dispensa apresentação, a gestora do fundo, e o GALG 11, que é um fundo que eu gosto muito. Eu entrei nele quase uns 3 meses depois do IPO dele, e eu continuo acompanhando. Eu gosto do movimento da gestão, eu gosto do trabalho que eles fazem. Então, por enquanto, nada contra a gestora do fundo. Então, são os dois fundos de tijolo que eu mais tenho aportado. E tem que falar dois de papel também? Duas ações. Duas ações? Poxa, ação... para mim é o óbvio, né, gente? Eu foco no óbvio. Eu só invisto em ações pagadoras de dividendo. A minha carteira é totalmente previdenciária, pensando sempre depois no acúmulo de patrimônio, no acúmulo de financeiro, para viver dessa renda. Então, eu tenho aportado muito em Banco do Brasil e Taesa. Realmente, a Taesa não pode ficar de fora da carteira de quem realmente investe com esse foco em receber dividendo, né? Até porque ela é ali uma vaca leiteira com relação aos dividendos pagos, né? Está sempre ali distribuindo. E aí, você, quais são os teus dois fundos imobiliários aqui que você tem aportado, que você gosta? Eu gosto de tantos, falar só de dois é tão triste. Pois se eu soubesse que era só dois, eu tinha falado um papel de tijolo, pelo menos. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, assim, vou dizer a última compra, tá? Porque a última compra foi o RPR11, porque ele foi em 2021 o melhor pagador de dividendos, 2022 foi o segundo melhor pagador de dividendos. Então, acredito que 2023 ele também vai ser está entre os três, vai estar no pódio como pagador de dividendos. Então, o RPR11 seria, assim, no valor patrimonial, foi quando eu aportei. Na verdade, peguei 0,99, mas consegui pegar um bom preço aí, o RPR11. Já pensando em fundo imobiliário de tijolos, hoje em dia, falar de fundos imobiliários de tijolos, a gente tem que deixar claro que eu não comparo fundo imobiliário de tijolos com renda fixa. Eu comparo fundos imobiliários de tijolos com aluguel de casas. Então, às vezes, o yield é pequeno, mas é porque eu estou comparando. Eu tenho uma casa alugada, estou comparando com o que em relação ao valor da minha casa, qual é o percentual do aluguel, lá dá 0,35.
Então, se eu pego o XPLG, que é o que eu vou citar de tijolos, que nesse momento também está um preço razoável, o yield dele está 0,71 por aí, é pouco comparado à renda fixa, mas é mais que o dobro do que o aluguel da casa que eu invisto, líquido de imposto de renda. Então, nesse sentido, fundo imobiliário de tijolo, quando eu invisto, eu sempre faço essa comparação. Então, o XPLG de logística, bem diversificado, fica ali um páreo duro ali com o HGLG, disputando quem são os melhores, o HGLG sempre com essa distribuição extra que faz nos fechamentos dos semestres, acaba sendo melhor o resultado dele que o XPLG, mas quando é no mês a mês, assim, o XPLG vai recuperando de pouco em pouco. Mas o XPLG e o RPR11, um bem, vamos dizer, pouco arriscado e o outro bem mais arriscado. Seria a escolha para equilibrar a carteira. E as duas ações? Ações. Eu vou seguir a mesma linha. Vou seguir a mesma linha de uma mais arriscada e uma menos arriscada. Começar pelo menos arriscado, eu vou de Banco Itaú. Vou de Banco Itaú, juros altos, spread bancário muito alto, mesmo com muita concorrência em termos de não estar mais cobrando tarifa, eu ouvi dizer que o Itaú já está com corretagem zero para ações. Ouvi dizer, ainda não fui conferir. Assim, né? Mesmo ele tirando algumas tarifas que normalmente davam muito lucro para ele, o spread bancário de emprestar e de pegar empréstimo é muito grande. Então é muito alto, por isso ficaria com o Itaú. Agora, indo para uma linha mais arriscada, eu vou contando com a recuperação do varejo e também porque a empresa está cada vez mais tecnológica, é dona da empresa daqui da minha cidade, da maior empresa de entrega de deliveries aqui em Palmas, eu estou no lucro, a dona da empresa é a Magazine Luiza, então seria essa aquela minha que eu apostaria 5% da carteira para ver se vira 10%. Seria a Magazine Luiza. Ótimo. Você, Bruna? Então, eu vou muito no óbvio, né? E Thaisa, eu acho que não pode faltar na carteira, também na minha não falta. Tem na carteira do nosso canal, tem na minha carteira pessoal. E uma ação que muita gente está batendo nela, que é o Bradesco. Né? Ela reportou lucro, só que esse lucro veio abaixo do esperado do mercado, por conta muito da provisão, né, dos devedores duvidosos, porque ela foi emprestando dinheiro ali para todo mundo e não sabe se esse dinheiro vai retornar, e aí o mercado fica inseguro com isso e bateu nas ações, né? Tanto que as ações chegaram a ser negociadas nos mesmos preços que estavam sendo negociadas quando estourou o boom ali do Covid, da pandemia, né? Então, por isso que eu também venho aportando no Bradesco e acredito ainda muito, não na recuperação, porque não é um banco que está em recuperação, não é isso, né? Mas que ele volte realmente ali a distribuir mais dividendos, né? Até porque se a gente tem uma carteira com foco em receber dividendos, se a gente for ver o dividend yield do Bradesco, tá baixíssimo, né? Mas ele se recuperando, entre aspas, né? Com certeza vai voltar a distribuir mais ali dividendos. E já que o Chico não fala... O Bradesco sempre tem aquela bonificação, né? De 10 para 1. Sim, bonificação de 10, às vezes até de 20%. Assim, a gente acaba, quando não vem dividendo, vem de outra forma. Exatamente. E já que o Kiko não falou, eu não posso deixar de falar do queridinho MXRF11, meu primeiro fundo imobiliário, aquele que me proporcionou aquela sensação tão boa, né? Quando a gente começa a investir, de receber os primeiros dividendos. E é um fundo imobiliário que acabou conquistando todo mundo, né? Tanto é que ele é um dos fundos que tem maior número de cotistas na Bolsa. E como uma boa pessoa, mulher que gosta de estar sempre indo em lojas, passeando, acho que um fundo de shopping também não pode faltar na carteira. E aí eu escolho o VISC11, que é um fundo imobiliário também bastante diversificado, está espalhado em vários estados, tem vários locatários ali, né? E aí eu acho que realmente vale a pena. Não está pagando muito dividendo, justamente porque os fundos de tijolo não estão pagando tão bem assim, mas acho que não pode faltar na minha carteira shopping.
Muito bom, né? Olha só, é muita opção, né? Porque se for para falar, para a gente ver aqui, eu tenho todos que a gente citou. Eu tenho todos. Mas quando a gente vai ver, é porque realmente fundo imobiliário é apaixonante, né? Ações também são apaixonantes. E nós citamos empresas aqui, talvez a Magazine Luiza, talvez o que sofra por causa dessa taxa de juros alta, o crédito fica um pouquinho mais difícil, a inadimplência pode aumentar, mas as outras a gente citou empresas clássicas, empresas que não acredito que vão falir nos próximos 4 anos, que vai continuar aí firme. Varejo a gente deixa meio de lado, é uma aposta, não, aposta não, é um investimento mais arriscado. Agora as outras são empresas clássicas, que provavelmente daqui 30 anos, se a gente resolver fazer uma live de novo aqui, nós vamos estar citando essas empresas novamente. Os fundos imobiliários também são bem clássicos, provavelmente daqui 30 anos vão estar aí firme e forte, a gente falando deles. De modo geral, são bons ativos, todos descontados, né, em comparação a cotações anteriores ou valuations anteriores, que o momento está muito bom para isso, realmente, aqui no Brasil. Ótimo. Kiko, quer ler as perguntas aí, se alguém deixou alguma pergunta no chat, que eu ainda não sei mexer muito com isso. Pode deixar. Eu não estou nem vendo o chat. Como é que vocês estão vendo o chat? Eu não estou vendo. Aqui no lado direito escrito comentários. Comentários. Ah, meu Deus! Podia ter acompanhado desde o começo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, eu acho que... sim. Isso aqui foi direto para mim. Adilson, pois é, eu recebi sim as fotos do portfólio, só esqueci foi de fazer o vídeo. No dia que eu vi, eu estava de férias, tomando uma cerveja, não vou mentir. Aí daí eu devia ter marcado como não visto para ele voltar a subir. Mas eu recebi as fotos sim. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando aí o imóvel do Mal 11, que não deveria chamar Mal 11, deveria chamar Bem 11, porque tá muito bom e sendo muito bem gerido. Acho que antes não teve nenhuma pergunta, somente vários comentários de modo geral. Quero registrar aqui a presença do meu amigo Klener Amaral, presença internacional, sempre presente aqui, amigo. Cada vez mais que a gente bate papo, mais a gente aprende. Muito bom mesmo. E o comentário também aqui do Adelmo, colocando FIIs e FIAGOS, spreads e IPCA acima de 9, CDI acima de 4. Realmente as taxas estão extraordinárias para crédito no Brasil, os retornos estão altos. O RPR11 ou HCTR11, qual seria o mais high yield? Deve ser high yield, a high yield é com H, tá, Rafael? HY, mas é high yield. Qual seria o mais high yield? Vocês têm impressão formada sobre os dois? Quer falar, Bruna? Não, fala aí você. Então, eu acho que mais high yield acaba sendo... Ele classifica pelo risco ou pelas taxas, né? Cada um faz uma classificação diferente. Eu acho o HCTR mais high yield, mais arriscado também do que o RPR. Então, entre os dois, eu escolheria o RPR, que é o que eu tenho em carteira, né? É o que eu tenho. Legal, Rafael. Essa foi só um comentário, Rafael. Isso aí você acha que eu nunca botei também high yield com R? Eu também já botei. Todo mundo faz. Questão... Aprendi esse dia como é que pronuncia guidance. Eu falava guidance. Agora alguém me corrigiu e a gente aprende. Então a gente vai aprendendo a cada dia, tá certo? Não preocupa, não. E Bruna, tem alguma opinião? Não, porque eu não tenho nenhum dos dois na minha carteira. Já tive o HCTR11, mas acabei vendendo. Sim. Assim, às vezes o pessoal tem a impressão do risco do HCTR ser maior devido ao circuito de compras e devido também ao tipo de ativos que ele financia, que são muito resorts,
de modo geral. A maioria são resorts ou parques aquáticos, algo parecido nesse sentido. Aí a impressão que se tem é que é mais arriscado. Mas o RPR11 é mais high yield, é mais arriscado, por isso que até tem a taxa maior. Mas a diferença acaba... Talvez o HCTR, por ter aquela parte que ele investe diretamente em fundos, XBXO, o Serra Verde, ou seja, ele está investindo em equity através desses fundos, talvez aí equilibra o risco. Os dois acabam classificando os dois como o mesmo risco. Agora, se a gente olhar só a carteira de CRIs, o HCTR tem mais CRIs com obras prontas ou quase prontas. Então, enquanto o RPR tem muitos CRIs ainda tem risco de obra todinha para ser percorrido. Aí, o risco de obra, o material pode ficar mais caro, pode ter uma intervenção jurídica, pode ter uma série de coisas. Então, aí o RPR poderia ter sido considerado mais arriscado. Mas eu classifico os dois mano a mano, em termos de risco. Eu classifico eles igual, em termos de risco. Mas porque o HCTR tem esses fundos de equity na carteira. Você investir em equity é mais arriscado do que investir em dívidas de equity. Por exemplo, Versalhes e Tord. Os dois praticamente investem nos mesmos fundos para construir os mesmos prédios, os mesmos resorts, as mesmas obras lá. Mas a questão é que um está construindo, o outro emprestou dinheiro para construir. O que emprestou dinheiro para construir é o Versalhes. Ele é menos arriscado do que o outro que está construindo. Porque se o outro não construir, ele tem que pagar a dívida de qualquer jeito. Ele tem que dar um jeito de pagar a dívida. E se construir, vai pagar a dívida, é claro, e vai ter um resultado melhor. Mas se der algo errado na construção, ele tem que pagar a dívida de qualquer jeito. Então, o investimento em equity é sempre mais arriscado do que o investimento em dívida. Tem mais uma perguntinha aqui do Adilson para o trio. Quais são as perspectivas para os FIIs 2023? Gente, boa. Vamos tentar numerar isso. O IFIX está 2.830 pontos hoje, se eu não me engano. Eu olhei agora há pouco. Vocês acham como é que fecha final do ano o IFIX? Isso, tão ruim essas previsões, erram todas. Mas eu acho que o IFIX fecha em alta. Não quero falar números, pode ser? Certo. Bruna? Eu também acho que vai fechar em alta, porque está muito pessimismo, entendeu? E aí esse pessimismo, daqui a pouco tudo vai se acalmar e a bolsa vai começar a decolar. Eu acho que vai ser alta também, apesar dos juros continuarem nas alturas. Tem aquela figurinha que todo mundo mostra, né, daquele gráfico, a gente está bem lá naquele fundo, né, do pessimismo, e aí as pessoas, está todo mundo vendendo desesperado, e quando começa a subir, aí as pessoas querem voltar, o mercado está ótimo, é exatamente fazendo um movimento contrário, né? Então, a gente agora, que a gente, né, todo mundo que a gente estuda, sabe como é que funciona, se você entender o ciclo de mercado, não tem como você perder dinheiro na bolsa, né? Isso que todo mundo fala, mas que ninguém faz isso, né? Porque bate aquele desespero de ver tudo negativo. Então, eu acho que a gente está num excelente momento de compra. Por isso que eu acho que o IFIX, tanto o IFIX quanto o IBOV, vão terminar mais do que estão hoje. Então, acho que vai ter uma alta aí, sim, até o final do ano. Eu vou até chutar 12%. Vai fechar em 12% de alta esse ano o IFIX. Nossa, é bem assim, né, Kiko? Com uma certeza. Que é pouco. É no mínimo 12% de alta o IFIX nesse ano. Então, você coloca aí 2.800, mais 12%, vai ser 300 pontos, vai fechar 3.100. 3.150, por aí. Vai fechar. A live vai ficar gravada, hein? Vai ficar gravado aí, eu vou trazer isso depois. Aí, no final do ano, a gente faz uma live para comentar as suas previsões do começo do ano aí. Fica legal. Fazer uma retrospectiva já começa com essa previsão. Na visão de vocês, para esse ano, FIIs de papel vão performar melhor devido à inflação? Quem quer começar?
Fernanda? E sempre eu acho que sim, né? A gente, não sei se é melhor, não sei dizer, a inflação está com uma previsão de, quanto é que você falou que estava aqui? 5 e pouco, eu não vi o boletim Focus dessa segunda-feira, dessa semana. 5,50 parece. A gente sabe que os FIIs de papel indexados ao CDI, eles vão continuar, né, entregando bons resultados, não tem previsão de baixar a taxa de juros, e os indexados ao IPCA, eles vão performar na média. Acredito que vai ficar naquela faixa de entre, sei lá, 90 centavos a 1,10, 1,20, dependendo da movimentação da gestora, se a gestora fizer muito giro de carteira. Mas acho que entregar o que estava entregando lá atrás, eu acredito que não. Mas vão performar melhor do que esses últimos 3 meses, né? Que foram bem ruins, né? Assustou bastante os investidores. Né? Tipo, o CPTS, que anunciou até rendimento hoje, chegou a ser negociado a 88 reais. Poxa, nunca vi isso desde que eu comecei a investir. Então, assim, eu acho que vão acabar performando melhor do que se comparado com esses últimos 3 meses que a gente teve de deflação, né? No ano passado, os últimos 3 meses. E aí essa queda, né, dos rendimentos dos fundos, né, de papel acaba derrubando ainda mais o preço ali da cota, né? Mas bolsa é muita questão de comportamento. Eu sei que a gente está falando aqui para vocês o tempo todo essa questão de caiu, a gente vai lá e compra, mas a gente gosta de ver nossa carteira também quando ela está ali verdinha, no positivo. E bate um certo assim, não sei se é receio o sentimento correto, quando a gente vê ali tudo vermelho, a gente está, de repente, sei lá, com prejuízo ali na carteira, né? E aí ter esse controle emocional, né, faz parte também ali, né, dos investimentos, né? Bolsa é muito comportamento, né? E é difícil a gente lidar com isso. Realmente, fundos imobiliários atrelados à inflação, o provento realmente é variável. É para lá e para cá. E se você olhar, entra no Fundos Explorer, pega qualquer um e olha o histórico para trás, você vai ver que é baixo, é alto, é baixo, é alto, é baixo, é alto, e assim por diante. A gente vai ter agora provavelmente o IPCA alto em janeiro, porque não sei vocês, eu tenho menina na escola, subiu a escola. A escola subiu 8%. E isso Sim. impacta também lá na formação do IPCA. E é tudo de uma vez, esses 8% do ano, tudo de uma vez impacta lá na formação do IPCA. Então, o IPCA de janeiro deve ser alto, aí quando chega o IPCA de fevereiro é baixo, é por menos dias, isso, e assim por diante, assim vai tendo, e os rendimentos vão variando. Agora, se as coisas forem otimistas, como o relatório Focus veio, fundos imobiliários atrelados à inflação, como a Fernanda disse, não vão pagar 1% todo mês, não. Vão pagar menos de 1% alguns meses mais de 1%. E então acredito que não melhora muito, a não ser que eles migrem a carteira para aumentar a quantidade em CDI. Porque o CDI, mesmo com o olhar otimista do relatório Focus, ainda termina o ano acima de 12% ao ano. Então, o CDI vai fechar muito alto esse ano. Então, fundo imobiliário atrelado à inflação, nesse ano, vai pagar menos que fundo imobiliário atrelado ao CDI. Pensando em high grades, tá? Porque o high yield aí é outra história, porque o RPR 11, IPCA mais 12, aí acaba pagando bem. Tem outra pergunta que foi para mim, mas eu acho que vocês me ajudam aí. Você venderia BB Seguridade para comprar o Banco do Brasil? Algum de vocês? Eu vendi. Eu confesso que... Eu vendi. Eu acho que a taxa de juros alta é ruim, né, para as corretoras de seguros. A taxa de juros alta é boa para seguro, porque ela deixa o dinheiro alocado ali em CDI, entendeu? Ela pega o dinheiro, né, as pessoas deixam alocado em CDI, então acaba subindo. E aí, por isso que teve essa disparada. Não sei se você acompanha muito a BB Seguridade, mas quando a Selic estava em 2%... Eu não tenho ela e nem acompanho o setor. Eu nunca investi nesse setor. Então, quando a Selic estava lá em 2%, a BB Seguridade chegou a bater, se eu não me engano, 16, 18 reais.
E aí, com essa alta da Selic, agora ela está R$ 33. Então, subiu muito, né? E aí, aumentou também a distribuição ali dos seus dividendos, né? Eu só queria explicar por que eu fiz isso, tá, gente? Não foi. Eu troquei a BB Seguridade pelo Banco do Brasil, porque eu já estava com lucro nela, né? E me incomoda muito o fato dela pagar só 2 vezes ao ano. E o Banco do Brasil, ele tem um percentual bom de BB Seguridade dentro da carteira dele. Então, eu preferi, né, realizar esse lucro e pegar todo esse dinheiro e aportar em Banco do Brasil, que estava muito barato na época que eu fiz esse movimento, e receber minimamente aí 8 vezes ao ano, porque o meu foco é os dividendos, reinvestir os dividendos. Então, esse movimento que eu fiz. Foi por isso. A ação do Banco do Brasil, ela deveria estar custando ali, né, R$ 55, quando a gente vê lá o preço teto, até mesmo o valor mesmo ali da ação, né, do banco. E aí tá 55. E aí a gente vê ele sendo negociado ali a 30, 33, R$ 35, ou seja, tá muito barato, né? Então, às vezes, fazer essa movimentação para quem tá com um certo lucro ali na BB Seguridade e talvez não esteja fazendo tanto sentido, às vezes vale a pena acabar realmente trocando um pelo outro, né? Vai ser um bom negócio de qualquer jeito. Se ficar com a BB Seguridade, vai sair também ganhando, e se vender, também vai ficar no lucro. Bom, vamos ver. Com as novas emissões de FIIs de papel, pode aumentar seus dividendos, pois pode melhorar as taxas de retorno de operações, pois não terão que pagar para as mais cotas. Ou não terão que pagar para as mais cotas. Kaique Oliveira, na verdade as novas emissões, os fundos agora vão investir nessas taxas altas atuais que estão sendo praticadas no mercado, já que o próprio Tesouro Direto está nas máximas das taxas lá oferecidas. Ou não, porque terão que pagar para mais cotas. A resposta é sim, Kaique. Sim, se eles conseguirem fazer novas emissões, agora é a oportunidade de investir. Só que esse que é o problema. Os preços no mercado estão abaixo do valor patrimonial e fica muito difícil capital financeiro. Mas quem conseguiu capital financeiro, sim, vai conseguir pegar bons CRIs com spreads maiores. O RPR11 conseguiu ainda captar uma boa grana, os FIAGs estão conseguindo captar boas granas, só que spread muito alto, taxas muito altas, aumenta o risco. Eu vou para a próxima, que aí já vai para todos nós, tá bom, gente? O trio, com a possível alta da Selic, poderemos ver default nos CRIs dos FIIs de papel? O que vocês acham? Eu nem parei para analisar isso ainda. Eu não fiz essa análise ainda, não. A Selic está alta há um tempão, né? Ainda até agora não aconteceu nada, não teve nenhum. Teve alguns pontuais, assim, de alguns fundos, mas que eles estão conseguindo sustentar e estão tentando resolver lá com as empresas lá que tomaram a dívida. Mas acho que não vai mais aumentar a Selic, então acho que vai ficar nesse patamar que está, e aí talvez alguns deem, alguns CRIs deem, não sei, Kiko deve saber explicar melhor do que a gente, né? O REC-R deu solicitação de pagamento antecipado, né? Mas isso acontece, isso é comum, ainda não foi considerado um default, que default é prejuízo, né? Uhum. Ainda não foi considerado. Teve um outro fundo imobiliário que teve um default também de 0,8% da carteira. Não consigo lembrar agora o que mais, mas assim, é normal, tanto com o IPCA alto, ou Selic alta, aumentar o risco e ter maiores possibilidades de inadimplência e até chegar ao ponto de default. Isso aí é normal. Agora, possível alta da Selic, esquece disso. Nós estamos com juros real de 8% sobre a inflação. A Selic sobe para poder controlar a inflação. A inflação, a não ser que a inflação faça movimentos. E a ação do Banco Central ela é reativa à inflação. Eles não vão subir porque acham que a inflação vai subir. Eles vão esperar a inflação subir para poder fazer novas altas da Selic. E a Selic, se a inflação se manter
em 5% esse ano novamente, como fechou 2022. Aí muita gente acha que não vai, né? Mas o relatório Fox acha que vai. Aí sim eu acho que a Selic vai cair esse ano. Aí melhorando assim o crédito. O que pode acontecer? Isso é muito comum. E algumas pessoas criticam alguns fundos que fazem isso, só que às vezes não tem opção. Eu sou servidor público. Acho que você também é, Fernanda, servidora pública? Não, sou não. Sou CLT. CLT. A gente trabalha no serviço público, mas a gente é CLT. Sim, agora eu entendi. Mas são CLT. Eu sou servidor público, eu recebo por dia 80 ligação de pessoas me oferecendo empréstimo consignados. Eu tenho empréstimo consignado, eu tenho um empréstimo consignado onde eu peguei uma taxa de 0,5% ao mês. Uma pena que está terminando em outubro, mas eu recebo ligações de pessoas pedindo isso. E na época que eu tinha esse 0,5, que antes eu tinha um de 0,8. Aí outro banco ligou para mim, eu te ofereço 0,5. Aí eu vendi minha dívida para o outro. Isso também acontece nos fundos imobiliários. Vamos dizer, o RPR11 está lá financiando o resort aqui de Palmas. Aí, de repente, a taxa de juros começa a cair e o resort está pagando o IPCA mais 14. IPCA mais 14. Aí a taxa de juros cai e no Brasil volta para 8. Aí o outro fundo imobiliário, e o resort pagando direitinho, sempre adimplente para o RPR11, e o outro fundo vai dar uma olhada assim, rapaz, esse cara paga direitinho lá, e está dando IPCA mais 14, vou ligar para ele, ei, eu compro a sua dívida para o IPCA mais 10. Aí o RPR11 perde essa, digamos assim, e esse cara que quer comprar para o IPCA mais 10, ele não quer fazer igual o RPR11, que quando fez a dívida de IPCA mais 14, só tinha mato, não tinha conseguido. Aí agora que o prédio já está alto, está construído, não tem mais risco de obra, o outro diz lá, eu te empresto o dinheiro que você está devendo para o outro lá por IPCA mais 10. Aí, necessariamente, quando começar a diminuir as taxas de juros, vai começar a diminuir também os resultados dos fundos imobiliários. O próprio... Vocês acham que o que aconteceu com a HCTR11, que tinha muito IGPM e pagava aquele prêmio altíssimo, vocês lembram disso? Eram outras empresas que ligavam lá para os devedores dele, eu te ofereço IPCA mais 10, em vez de você estar pagando IGPM mais 12 aí para a HCTR. Aí a empresa ligava para a HCTR e dizia, se você não diminuir o meu aqui para IPCA mais 10, eu vou cair fora para o outro. Aí o HCTR dizia, poxa, eu estou com o cara desde o começo da obra. Agora que a obra está quase pronta, ele vai para outro? Aí o próprio HCTR fazia a negociação, que a gente chama de recompra de dívida, e faz. Então, é muito comum acontecer isso quando a economia melhora. Então, quando a economia melhorar, os próprios fundos imobiliários hoje que estão com essas taxas altíssimas, os fiados também, vão começar a cair as taxas e os prêmios delas, por causa dessa negociação normal de mercado. E também, devido a essa negociação normal de mercado, aí, quando as taxas caem, o número de defaults, o número de inadimplência também cai. Esse momento atual é super arriscado. Selic é alto. A inflação começou a baixar de setembro para cá, né? Setembro? Não, de julho para cá, né? De julho para cá, mas antes estava muito alta, 10%. Estava muito alto, era muito propício a inadimplências. Para as coisas andarem bem, a gente tem que torcer mesmo que as coisas melhorem e ter menos default, de modo geral. Vamos lá. BBSS vai pagar uma bola esse ano. Chegou a bater 17, comprei bastante. Eu realmente não acompanho. Vamos lá.
O risco governo de esquerda está contido nessas alterações, pois o governo já anunciou que a contradistribuição nesses moldes. Agora, eu não sei o que eu estava querendo dizer. Quais eram os moldes que a gente estava falando antes, José David? Alguém lembra? Eu acho que pode ser da distribuição do Banco do Brasil 8 vezes ao ano. Ah, sim, entendi. Pode ser isso também. Pode ser isso aí também. Assim, aí, historicamente falando, né, o governo Lula não é um pagador de dividendos. Ele prefere fazer reinvestimentos na empresa. Aí não vamos entrar no mérito dos reinvestimentos, que a gente sabe como é que foi no passado. Por isso que eu estou longe de estatal nesse período. Fale do BBAS3. Falem, meninas. Vou deixar por conta de vocês, porque eu não tenho o que falar. Fala, Bruna. Eu posso falar, porque é um banco que eu gosto muito. Eu sei que eu falei do Bradesco, mas são os dois bancos que eu tenho na minha carteira, que é o Bradesco e o Banco do Brasil. Mesmo com toda essa questão de interferência política que pode acontecer, é um banco que ele está aí desde, como eu sempre falo, né, Fernando, nos vídeos, desde 1800 e não sei quanto, né? Então, ele já passou por muitos momentos, né, de crises, de vários governos, e sempre se manteve ali firme, né? E eu acredito que dessa vez também não vai ser diferente. E é um ótimo pagador ali de dividendo, né, para quem também tem foco em receber dividendos. Reportou um lucro, né, de já 23 bilhões e está com a perspectiva de lucrar até 32 bilhões. Então, isso é muita grana, né? Então, é por isso que ele acaba distribuindo ali pelo menos 8 vezes no ano. A gente não sabe se vai continuar dessa forma, a gente não sabe se as ações vão passar, os dividendos vão passar a ser tributados, né? Tudo pode acontecer. Só que mesmo assim as empresas sempre vão dar algum jeito de distribuir mais JCP ou então fazer as bonificações ali das ações. Eu acho que é um banco que vale a pena muito ali o estudo para se aprofundar e ver se realmente vale ou não ter ele em carteira, né? Por conta de todo esse risco político. Eu acredito que tem um potencial muito grande. Todo estudo que você faz em cima do Banco do Brasil, você vê que ele está barato. Todo estudo que você faz. Você olha pelo dividendo, está barato. Você olha pelo lucro, está barato. Você olha pelo valor patrimonial, pelos prédios que ele tem, está barato. Pela carteira de investimento que ele tem, está barato. A única coisa é o risco da interferência do governo, que acaba sendo muito grande. Eu pulei uma pergunta, gente, do... Eu acho que você pulou uma pergunta do Carlos, Kiko. Isso. Eu ia te falar isso. Como está a divisão como está a divisão carteira de ativos de vocês? Curioso, como é que está a divisão de carteira de vocês? Vou começar, né? Então, eu estou com 20% de caixa, eu tenho 5% de criptomoedas, 5% em ações lá no exterior. Eu estou com mais fundo imobiliário que ação, só não sei direito a porcentagem, mas me sobra 70, acho que eu estou com 40-30, 40 fundo imobiliário, 30 ação. É mais ou menos isso a divisão da minha carteira. As porcentagens, assim, de cabeça, não vou lembrar, não. Mas da minha carteira, eu tenho bastante ações, mais ações do que fundos imobiliários. Confesso que eu comecei com fundos imobiliários, mas as ações depois acabaram ocupando mais espaço ali na minha carteira. Tenho as ações americanas, tenho um pouquinho só de criptomoeda, só mesmo para poder sentir ali, né, aproveitar um pouco quando tiver alguma valorização. E só esses 4 tipos de ativos mesmo. Não invisto em ETF, gente. E renda fixa também para reserva de emergência só. Eu abri o Trade Map aqui para poder falar. Mas o Trade Map, eu não cadastro no Trade Map as minhas rendas fixas de bancos, né? Então, não tem essa informação. Mas ele está dando aqui 37,1% em fundos imobiliários. Em ações está dando 25,1% em ações, 4,9% em Fiagro. Esse outros 1,3% deve ser
as BDRs do Banco Inter, que deve ter que viraram BDRs, né? Deve ser isso, e 22,3% de Tesouro Direto. Aí eu tenho criptomoedas, acredito que não deve estar dando 2%, que eu tenho de criptomoedas, já chegou a ser 5%, mas por si só virou 2%, caindo lá. No exterior também deu uma parada boa, deve estar dando 8%, pensando assim por alto, né? Pelo valor. Mas eu sou muito diversificado. As ações eu junto com as ETFs, tá? Porque eu tenho algumas ETFs. Quando a gente fala aqui que está 25%, tem algumas ETFs aqui, IVBB11, da Nasdaq, algumas ETFs que estão embutidas aqui, que eu invisto, tá junto com as minhas ações. Mas eu gosto de diversificar. É difícil acompanhar, e realmente eu resolvi fazer um limpo em alguns fundos imobiliários esse final de ano, aproveitando quando um caiu mais, eu vendia esse, comprava o outro, e aumentando a posição em determinados fundos para deixar de ter 48 que eu estava, para chegar hoje ter só 18 fundos imobiliários. Só 18 fundos imobiliários. Porque eu estava começando a perder emissões, perder emissões, perder oportunidade de fazer flipagem ou arbitragem de modo geral. Eu estava perdendo esse tipo de coisa. Eu falei, não, deixa eu diminuir, que até o vício de ficar na frente da tela do computador olhando cotação sumiu de mim de vez, então não dá mais para ter tantos fundos igual antes. Então aí eu diminuí. Mas ainda é fundo imobiliário o meu carro-chefe, quero diminuir isso, eu não quero ter 37% de fundo imobiliário. Se você somar com IFRA, com FIAGRO, está dando 42%, é muita coisa. Nesse sentido, acho que para mim, se ficasse na casa de 30, já estava bom, de fundos imobiliários. 30 para ações, 30 para fundos imobiliários. Não, eu acho, apesar de eu vou lançar uma série 100% FII, mas eu jamais serei 100% fundo imobiliário. Porque, inclusive, quando eu lançar essa série, eu vou comentar sobre isso. Porque, às vezes, como a gente comentou mais cedo, o ciclo imobiliário ele é muito lento. Aí a gente fica esse tempo todo negativo, e o ciclo das ações são mais rápidos, né? Então, a gente, pelo menos lá, consegue prestar mais atenção. Tem uma felicidadezinha. Vamos lá, vou correr, senão a gente não acaba. 1 hora e 12 minutos. Tempo bom. Essa aqui passa já foi, rápido, né? A gente olhou essa. Sim. Para vocês duas, vocês só investem em ações pagadoras de dividendos? O dividendo de mínimo para entrar na sua carteira? Então, eu tenho na minha carteira pessoal ali também ações da Magazine Luiza, né, que não paga dividendo, e tem ações do Google, que também não paga dividendo. São essas duas únicas que não pagam, o restante todo mundo paga. E um dividend yield médio mínimo é 6%, né? A gente segue muito aquela filosofia do autor do Faça Fortunas, né, com ações, onde ele fez ali um estudo e viu que se pelo menos as ações ali elas pagarem 6%, a gente ainda vai ter um lucro, né? É isso. Eu só tenho ações pagadoras de dividendo. Não tenho ninguém que não me pague nada. Eu quero que todo mundo me pague alguma coisa. Então, e o meu mínimo também é 6%. Vamos lá. Aqui foi um parabéns, eu vou pular. Eu tenho que levar a Bia ali na casa da minha mãe, já. Gostaria da opinião deve ser o SDIL11. As casas estão recomendando vendas. Qual a sua avaliação? Eu vou responder bem direto e passar, gente, porque isso aqui é um caso específico. O SDIL11 fez uma alavancagem em meados do ano passado que ia impactar no provento no início desse ano, não sei qual mês ao certo. E o impacto vai ser de uns 9 centavos, e isso é muita coisa. Então, impactou o provento para baixo, cotação cai. Talvez seja por isso que as casas estão recomendando a venda. Se você tiver SDIL11 na carteira, eu recomendo dar uma olhada no relatório gerencial, que eles têm direitinho
não sei qual relatório, mas olha os relatórios do ano passado, quando eles fizeram essa dívida, essa alavancagem, eles explicaram no relatório qual era o mês que ia começar a impactar na renda e quanto ia impactar. Então, é só passear nos relatórios do ano passado que você vai ver. Então, provavelmente por isso as casas... Eu não vi nenhuma recomendando venda, mas deve ser por isso. Para o investidor iniciante, é melhor investir em ações de menor valor, como BMG, SAPR, para poder ter um número maior de ações e, caso valorize no prazo médio, consiga aumentar o patrimônio? Eu acho que não. Eu acho que você tem que, ao invés de você ver só ali mesmo o preço da ação, que ela está sendo negociada, é você ver se realmente aquele preço ali está barato ou não, porque às vezes a ação ela pode estar barata, né? Como é o caso ali da Magazine Luiza, que você vê pelo preço está barata, e aí quando você vê a questão do quanto ela realmente vale, ela deveria estar custando menos. Entendeu? Então, você tem que ver realmente, não só o preço, mas ver também quanto ela paga ali de dividendo, quanto ela vale, acompanhar também, né, as ações, a cada 3 meses elas divulgam ali os seus balanços, então através do site do RI, né, Relacionamento com os Investidores, basta você jogar no Google, RI Banco do Brasil, ali você já vai ter todo, é como acontece com os relatórios, né, dos fundos imobiliários, que é mensal, as ações a cada 3 meses elas fazem esse anúncio, né, então não se prenda somente em valor que ela está sendo negociado, não, né? Eu acho que boas empresas, né? Você estudar as empresas antes, ver qual o negócio que ela faz, como que é o histórico dela, assim como a gente faz essa análise nos fundos imobiliários, também dá para fazer nas empresas. E boas empresas a preços justos, eu acho que independente se custar R$10, R$5 ou ser uma empresa de R$30, o importante é você. O que vai aumentar o seu patrimônio, na verdade, é o aporte, né? Aquilo que você consegue destinar do seu salário, do seu dinheiro para aportar. O valor da ação em si, porque a ação custa R$3, eu vou conseguir acumular mais. Eu não acho que isso faça muito sentido, não. Eu prefiro estudar bastante a empresa, independente do preço que ela tiver. Eu só avalio se está muito caro, muito barato. A gente faz uma análise, cada um tem a sua forma de analisar e ver se ela está no preço justo, né? Para você poder entrar nela. Eu tenho SAPR, mas não é porque ela tem um preço baixo, porque ela é uma boa pagadora de dividendos. Apesar que também é estatal, também tem bastante influência do governo estadual do Paraná. E o Banco BMG, se você for ver, ele está até caro, ele está acima do seu valor patrimonial, o BMG. E ele é um péssimo pagador de dividendos. Então, não faz sentido nenhum fazer isso, só pelo fato do valor estar mais barato. Porque na hora de crescer, aumentar o patrimônio, tanto faz. Se você estiver investindo lá na Vale, que vale R$60, se ela aumentar 20%, vai para 72%. Se você aumentar 20%, vai para tanto. O fato dela ser barata não significa que ela vai chegar a 80, 90. O fato dela ser R$2. É mais fácil, às vezes, a Vale, que está lá em 80, chegar a 160, do que esse APR, que está em 4, chegar a 8. É mais fácil a Vale dobrar, que está a 88. E hoje, como a gente pode comprar no mercado fracionado sem ter preocupação com corretagem, né? Que antigamente era bem complicado esse negócio, a gente até procurava as mais baratas para poder fechar lotes, mas agora tudo é sem corretagem, não faz sentido. Realmente, como as meninas falaram, olhar a empresa. Cadê o Canélio, Kiko? Será que é o Canélio? Kiko, eu acho que isso aí é porque, eu ia até comentar com você, no título, em vez de escrever, falar sobre o cenário econômico, acabou saindo errado, entendeu? Agora que eu tô vendo ali, ó. Aí ele viu sair zoando a gente. Acontece. Eu pensei que era a Blue, que tem um peixinho aqui do meu lado. Acontece. Eu digitei correndo na hora. Depois eu corrijo. CACR ou HCTR, qual é o mais arriscado? Mano a mano, os dois são bem raízes, resumidamente. CACR, inclusive, teve um default. Foi declarado um default de um dos CRIs. Enquanto a HCTR está em dia, de modo geral. E
Para a gente encerrar, a última do dia, vocês esperam a tributação de dividendos nesse semestre ou a reforma tributária é prioridade do novo? Pois a reforma tributária é prioridade do novo governo. A reforma tributária era prioridade também no governo anterior e não conseguiu fazer, e ela é prioridade desse novo governo. Vamos ver se ele vai fazer. E não vai acontecer no primeiro semestre, eu te digo por quê, porque as leis tributárias... Só no ano seguinte, né? Só no ano seguinte. Se você muda uma legislação tributária, cria um novo imposto, que é uma criação de um novo imposto, você pode até mudar no decorrer do ano a alíquota de um imposto, mas você não pode criar um novo imposto no decorrer do ano. Se você cria um novo imposto, ele só pode ser no exercício seguinte entrar em vigor. Então, se eles criarem a tributação dos dividendos, for aprovada a reforma tributária nesse ano, seja no primeiro semestre ou no segundo semestre, só vai ser válida em 2024. Então, não vai ser esse ano. Se tributar é depois. É lógico que vai acontecer, se for aprovada, vai ter a precificação dos ativos, vai. Mas realmente só vai ter a queda mesmo, só vai acontecer a tributação no ano que vem. Se for que ano passado, no começo do ano, eu estava dando essa mesma explicação que eu estou dando hoje, dizendo que se acontecesse, era só ano que vem, e não aconteceu. E no ano anterior também dei essa explicação, dizendo se acontecer, vai ser só no ano que vem, e não aconteceu. Então já tem... esse é o terceiro ano que eu estou dando essa explicação. Então vamos esperar para ver. Isso aí é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, mas pode acontecer. É muita coisa envolvida, né, Kiko? É muita empresa, muita gente contra, né? Então, acho que vai ser um movimento que não vai ser rápido. Desde que eu comecei a investir, tem essa história, então também estou esperando um dia acontecer. Vamos aqui aguardar. Eu já nem... É porque tem gente que fala, eu não vou investir agora porque vai tributar. Poxa, olha o tempo que a pessoa está perdendo. E já foi tributado, né? Eu assisti uma live da Luiz Barsi, onde ela até falava sobre isso. Deixou de ser tributado, se não me engano, em 94. Os dividendos eram todos tributados. Sim, antes eram tributados. Foi um incentivo que foi dado. Até os fundos imobiliários, quando criados, também eram tributados. Aí depois da criação, que teve um momento que passaram a ser livres de tributação os proventos dos fundos imobiliários. Então, mas não existe esse imposto hoje. Se for criado esse imposto, ele só pode valer a partir do ano que vem. Então, não vai acontecer esse semestre. Gente, vamos encerrando por aqui. Acho que foi muito bom o bate-papo, hein? Poxa, não deu para... Foi bem produtivo. Aí eu vou mandar aqui para os 67 que estão ao vivo aqui. Esse aqui é o link do canal das Enfermeiras Invest, onde tem bastante coisas para vocês. Até conversam sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários. Vale a pena vocês darem uma passada lá pelo canal. Também no Instagram, vocês são bem ativos com o Instagram, né? Mas a Fernanda posta todos os dias, então se vocês quiserem ver conteúdo, pode ir no Instagram dela, que vai ter conteúdo diário. Então, realmente é muito bom. Isso, eu sou relaxado com o Instagram. Nem capricho nas imagens, eu estou tentando melhorar um pouquinho na hora de postar lá. Mas foi muito bom esse bate-papo. Falam aí para vocês também como é que acham vocês nas redes sociais, para o pessoal saber. Então, eu estou lá no Instagram, como Fernanda Magno Finanças, e o nosso canal no YouTube, que é As Enfermeiras Invest. Quero agradecer o Kiko por esse espaço, por essa conversa maravilhosa. É sempre bom conversar, né? Eu estava um pouco nervosa, aliás, eu ainda fico um pouco nervosa, mesmo já tendo feito uma live com o Kiko, porque foi a primeira pessoa que eu conheci sobre investimento, então sempre é uma honra estar aqui. Quero agradecer sua generosidade por ter aceitado o convite, permitido que a gente viesse aqui no seu canal bater um papo sobre investimentos. Eu estou também ali no Instagram, não estou tão ativa como a Fernanda, como Bruna Gonçalves, como Finanças. E queria também agradecer demais por essa oportunidade, por esse bate-papo. Espero que a gente tenha cumprido aqui a nossa missão mesmo, né? Que é poder ajudar
quem já investe e quem ainda não investe, está pensando em investir, né, dá o seu primeiro passo, né? Eu acho que o melhor momento para investir é agora. Porque se você ficar esperando as coisas todas estarem no lugar, sempre vai estar alguma coisa fora do lugar, sempre vai ter uma conta a mais para pagar. Então, separa ali, né, um valor todo mês e começa de pouquinho, né? E aí, com o tempo, isso acaba se tornando um vício do bem, né? Que aí a gente quer cada vez mais e mais aportar, porque aí a gente vê o dividendo aumentando, e aí aquela bola de neve começa de fato a acontecer, para que um dia a gente possa realmente, se a gente optar, né, por viver ali dos nossos rendimentos ou continuar trabalhando com aquilo que a gente quer e recebendo os dividendos, porque não tem nada melhor do que ver o dinheiro trabalhando para a gente. Muito bom. E quando a gente vira essa chave tão boa, né? A gente começa e ter pessoas para a gente conversar sobre investimento é cada vez melhor. Então, toda vez que a gente se reúne, bate esse papo, estou devendo a visita no Rio de Janeiro. Esse ano eu vou, viu? Esse ano a Thaís, que é minha namorada, não conhece o Maracanã, já falei para ela que eu vou levar ela. Adoro o Maracanã, Kiko, te levo lá, levo vocês lá. Chega, fechou. Quando eu marcar a data, eu já te aviso. Tá, a gente sentar, tomar uma cerveja e bater papo sobre investimentos de modo geral. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu não pedi like, esqueci de fazer isso, mas ainda tem 61 pessoas aí. Deixa um like para o YouTube saber que vocês gostaram desse conteúdo, desse nosso bate-papo de hoje. Muito boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.